Oi, professora Francisca, essa é a atividade 2, que é sobre o caule. Então, eu sou o Matheus, do quarto ano B. Então, para a gente entender primeiramente o caule, é a segunda parte da planta. Então, a gente já viu as raízes, que ficam debaixo da terra, não necessariamente. Então, pode ter raízes em cima, né, como as raízes das orquídeas. E agora a gente vai ver o caule, que é essa parte aqui, ó, maior da planta. Então, o caule, para essa atividade que eu vou propor, que é para o terceiro ano, a gente vai trabalhar duas partes mais reduzidas do caule, que é os caules aéreos e os caules subterrâneos. Então a gente vai entrar mais nessa parte da diferenciação dos dois. Primeiramente, o caule tem a função de conduzir seiva, né? Então a raiz tira os sais minerais e a água, e o caule tem a função de distribuir por toda a planta. E ele carrega duas seivas normalmente, né? A seiva bruta, que é a seiva que vem lá da raiz e sobe até as folhas, e a seiva elaborada, que é a seiva que sai das folhas ou dos frutos e vai para todo o resto da planta. Então a seiva bruta é composta por água e sais minerais, e a seiva elaborada é composta de açúcar, né, que é a glicose, e os sais minerais e a água também. Então, como proposto para essa atividade, a gente vai trabalhar as duas partes, que é os caules aéreos e os subterrâneos. E primeiramente a gente vai trabalhar os caules aéreos, que é o mais comum, que a gente vai trabalhar o tronco, né, que é esse daqui que a gente está vendo, ele é maior, mais grosso, né, e é mais comum em árvores, pinheiros, etc. Então, para essa atividade, a gente vai fazer primeiro, deixa eu pegar aqui, a tipologia, né, da árvore. A gente vai ver as partes do tronco, que é o nó, o caule, o nó, o entrenó e a gema. Eu vou explicar um pouquinho aqui na prática para todo mundo entender. Então aqui as crianças vão pegar um pedaço do caule, colar no caderno e vão escrever o nome da parte e colocar a função. Então, aqui na árvore a gente encontrou o caule, que é toda essa parte, e daí a gente vai encontrar os nós, que são essas partezinhas aqui, ó, que saem um outro caule, né? Então aqui se chama o nó. E entre dois nós, como a gente está vendo aqui, ó, se chama o entrenó. E tá vendo que entre um nó e o caule tem uma bolinha, isso se chama gema. Então, para essa atividade a gente vai trazer as crianças para fora, vai fazer com que elas peguem nas árvores, reconheçam a textura, o cheiro, né, as cores vivas que tem as árvores, e a gente vai fazer um círculo, vai debater, e os tipos de árvore. Agora a gente vai para os caules subterrâneos, mas as primeiras sessões vão ser mais: professor, como pode estar um caule subterrâneo? Lá não fica a raiz? Então, esse é um ponto importante da gente desmistificar na cabeça da criança. Já que a gente vai ter ensinado a raiz antes, a gente vai ter que fazer com que elas saibam diferenciar o que é uma raiz, como eu tinha explicado no outro vídeo, e a gente vai ter que saber para elas diferenciarem o que é uma raiz e o que é um caule subterrâneo. O maior exemplo de um caule subterrâneo, e que a gente come quase todo dia, é a batata. A batata, muita gente confunde ela com raiz, mas ela não é uma raiz. Ela é um caule. Então ele é um caule, como um caule tuberculoso, e a característica principal dele é que ele é composto de amido. Então ele vai ter muito amido, água e sais minerais, o que diferencia ele das raízes, pois ele não vai conduzir, ele vai ser mais grosso e vai armazenar todo esse amido e toda essa água e os sais minerais aqui dentro. Então, para a atividade proposta é a retirada do caule e a anotação no caderno, e daí para a parte dos tubérculos vão ser os desenhos, que vão ter atividades para colorir e para a gente caracterizar. Então, acho que mais uma curiosidade que dá para falar, para a criança saber diferenciar o que é a raiz e qual é o caule, a gente tem um exemplo aqui, a cenoura. Essa parte é a raiz da cenoura, e aqui, ó, tem um caule. Então essa parte aqui não pode ser a raiz, porque aqui, ó, já tem o caule dela.
Então essa é uma parte para exemplificar qual a diferença entre uma raiz e um caule tuberculoso igual a batata. Então é isso.